Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai abordar um assunto, um tema que é muito interessante e importante e está cada vez mais atual, corriqueiro no nosso dia a dia, né? O que é isso, Dr. Guilherme? Como vocês mesmos estão vendo aqui na imagem, a gente vai falar sobre os implantes dentários. Dr. Guilherme, o que são os implantes dentários? Primeiro, vamos lá do começo. A gente já falou alguns vídeos sobre cárie, já falou alguns vídeos sobre gengivite, periodontite, etc. E a evolução de tudo isso, quando não tratada, é a cárie, depois a mobilidade do dente, depois uma eventual perda do dente. Lá no passado, quando a gente perdia um dente, a gente não tinha nenhum outro recurso a não ser colocar uma prótese onde esse dente tivesse sido extraído. Mas isso só de maneira adesiva ou uma prótese removível onde tinha os ganchinhos da prótese e ela se apoiava, né, no dente da frente e no dente de trás. Só que a prótese removível, ela gera vários outros problemas pela frente. E aí, com o tempo, as necessidades, etc, os implantes foram criados, né? Como a gente vê na tela, um implante é um parafusinho de titânio que é colocado diretamente no osso e depois disso tem um tempo de cicatrização. Depois do tempo de cicatrização, a gente vai e coloca o que a gente chama de coroa, que é o dentinho mesmo. Isso evita com que você, na maioria das vezes, não tenha um dente apoiado no outro. Isso melhora a questão da sua preservação óssea, né? A melhora da sua mastigação, melhora da autoestima e muitos outros benefícios. Ah, mas Dr. Guilherme, eu tive um parente que fez implante, perdeu implante. Ah, um vizinho que aconteceu a mesma coisa. Implante é ruim? O que faz o corpo, o organismo dar rejeição ao implante? Pessoal, vamos voltar só um pouquinho de novo. O implante ele é normalmente feito de titânio. E titânio é o material mais biocompatível, ou seja, é o corpo estranho, mas biocompatível com o nosso organismo, né? Com a nossa cicatrização óssea. Perder implante acontece? Sim, isso acontece devido a vários fatores que eu vou abordar, não todos pelo tempo, porque é óbvio que não é possível, mas eu vou abordar alguns com vocês, os principais, como, primeiro, a falta de osso, né? Doutor, é sempre possível colocar implante? Não. A primeira contraindicação de implante é colocar um implante onde não tem altura e principalmente espessura. Se isso for abordado, a consequência, na sua maioria, é a perda desse implante ou a rejeição desse implante. Um segundo tópico muito importante é a condição geral de saúde desse paciente. Então, assim, será que você não está com uma diabetes controlada, descompensada, melhor dizendo, pressão alta, falta de vitamina, você está com contaminação, ou seja, periodontite, vai colocar um implante numa região onde não dá para colocar, né, levando em consideração a sua saúde, sua condição sistêmica, né? Terceiro ponto, a gente colocar implante onde não tem espaço, ou quando o implantodontista coloca o implante, onde a gente não pensa na prótese, o dente que vem lá na frente. Será que um implante às vezes dá conta de segurar uma carga mastigatória, onde a gente precisaria planejar para mais implantes? Ou às vezes mexer na mecânica da boca, né, para que esses implantes estejam mais bem posicionados? Então, assim, são vários fatores que a gente considera viáveis ou não para a instalação dos implantes, e aí sim a gente ter longevidade e diminuir a incidência de rejeição. Eu vou ser muito franco e transparente com vocês, cada vez mais a gente tem menos rejeição, mas principalmente quando a gente lida com muita competência e clareza, respeitando todos esses tópicos e muitos outros que a gente lida no dia a dia. Então, pessoal, para concretizar tudo isso que a gente falou, é só chegar na sala do dentista e fazer um implante? Não. Primeiro a gente tem que ter as evidências, né? Exame de radiografia, tomografia e principalmente, isso não é comumente abordado, mas todo paciente precisa fazer um exame de sangue prévio para a gente saber a sua condição de saúde, saber sobre o seu colesterol, saber sobre a sua glicemia, saber sobre o seu tempo de cicatrização.
ver se não está faltando nenhuma vitamina, como vitamina D, que é extremamente importante, né? E tudo isso assegura o seu sucesso como paciente para ter o implante em boca. E eu, Guilherme, sou um grande defensor dos implantes. Eu considero que os implantes são a terceira dentição para quem já perdeu os dentes permanentes. Isso acontece ou por cárie, ou por trauma, ou por algum outro motivo com que não faça mais possível a manutenção dos dentes permanentes. Tá bom? Então, pessoal, sempre que você tiver uma ausência de dente, alguma coisa, precisar de um tratamento relacionado ao implante, escolha com muita tranquilidade, com muita cautela, o lugar onde você vai tratar. Porque, primeiro, isso é a sua saúde, é o que você está fazendo de investimento para você. Então, vale sempre a mesma ressalva. Escolha com tranquilidade, confie em bons profissionais e siga as nossas recomendações, porque elas sempre vão te levar para o melhor cenário possível, tá bom? Esse foi mais um vídeo de um assunto muito importante. É um assunto tão importante e tão bacana da gente conversar que acho que vale a pena até mais um vídeo falando sobre isso, as ramificações de implante, os tipos de implante que a gente tem no dia a dia. Às vezes a pessoa perde todos os dentes e coloca implante. Como que funciona isso? Acho que vou deixar até falar com o editor aqui pra gente deixar um linkzinho aí para um futuro vídeo. Tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês. Curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho aqui de notificações em algum lugarzinho dessa tela aqui para você sempre ficar ligado e não perder nenhuma atualização nossa. Obrigado e até a próxima. Fala pessoal, tudo bem? Prazer, para quem não me conhece, sou o Dr. Guilherme. Para quem já me conhece, esse é mais um vídeo no nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre os aparelhos. Os aparelhos, como tá aqui. Os convencionais, esses de ferrinho, popularmente conhecidos como aparelhos de ferrinho. E os novos, ou não tão novos assim, conhecidos como alinhadores invisíveis. E eu estou com um modelinho desses aqui, né? Esse aqui é o modelo inferior e eu tenho aqui o modelo superior. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Os aparelhos convencionais vão deixar de existir? Olha, sinceramente, se eles vão deixar de existir, eu não sei. Mas que eles estão cada vez mais em desuso, isso eu tenho certeza absoluta. E eles estão perdendo espaço para esse amigo aqui, esse aparelhinho que nós chamamos de alinhador invisível, tá bom? Então sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever aqui no nosso canal. O que a gente tinha ou ainda tem hoje? Assim, ó, eu já fui um paciente de uso de aparelho convencional, com bracket, né? Bracket, o que é bracket, pessoal? Bracket são aqueles ferrinhos colados no dente e aí tem o fio ortodôntico, ele é responsável pela movimentação. Lá atrás era muito comum, quase que todo mundo usa aparelho no momento da vida, principalmente na adolescência, né? A gente era conhecido como sorriso metálico. E aí a criança era tendência. Se a gente for analisar, até nem tanto tempo atrás isso foi tendência. Vocês lembram de 2014, 2015, quando a gente teve aquela febre dos aparelhos coloridos, que isso inclusive gerou assim uma coisa assustadora? Por quê? Para os consumidores, vamos dizer assim, né, para as pessoas que estavam usando isso era uma febre, era uma onda. Mas por trás dessa onda, dessa febre, dessa moda, existe uma coisa muito perigosa. Por quê? Quando a gente faz qualquer adição de material ou tracionamento ou repuxo de algum elemento dental, isso promove um movimento, né? Então quando a gente puxa alguma coisa, a gente está dando torque, né, nessa coisa que se chama dente, e isso gera um movimento, muitas vezes não planejado. E vocês vão lembrar disso, era o que acontecia e aconteceu lá naquela época, e nós como dentistas vimos coisas assim tristes, de pacientes jovens perdendo dentes, né, por essa maluquice, essa coisa de doido mesmo, e gerando traumas e transtornos irreversíveis, tá bom? Mas vamos falar de coisa boa aqui, que só lembrar uma coisa para vocês do que aconteceu lá 10 anos atrás. Mas, Dr. Guilherme, os aparelhos convencionais ainda funcionam? Sim, eles funcionam muito bem. A gente vai excluir eles de fato? Talvez, eu acho até que é uma tendência, que daqui a alguns anos eles não existam mais, porque esses
aparelhinhos aqui, esses alinhadores estão cada vez mais revolucionários. Mas a gente vai falar mal dos aparelhos convencionais? Não, eles performam muito bem, eles têm bons resultados, eles são previsíveis, eles demandam sim de um profissional dando os movimentos, os apertos específicos de acordo com o tempo planejado, mas a gente sabe que pela tendência, o que a gente quer hoje? Versatilidade, a gente quer otimizar o nosso tempo, a gente busca estética, a gente busca conforto, e a gente busca principalmente nos sentir bem. Então, pessoal, assim, a gente analisando as tendências para tudo na vida e principalmente falando, claro, temas odontológicos, né? O que a indústria criou junto dos profissionais ortodontistas, que é a especialidade ortodontia, que é a especialidade que trata a parte de movimentação e maloclusão ou oclusão. Foi desenvolvido o que a gente chama de alinhador ortodôntico, que é nada mais, nada menos que algumas plaquinhas feitas em setups, ou seja, planejadas do início ao fim, com movimentos prévios, estudados, planejados mesmo, e essas plaquinhas são substituídas de acordo com o tempo que foi preconizado. É como se fosse a manutenção com que você ia lá no dentista, ele trocava o ferrinho, trocava o bracket, trocava a borracha, apertava, você sentia aquele desconforto, né, naquele dia. E tudo isso dentro de um tempo de tratamento menor, de um tratamento mais confortável, porque você evitar esse corte de lábio, língua pegando, é um bom ponto positivo nos alinhadores. Num tempo de tratamento, não vou dizer muito menor, mas é um tempo de tratamento menor. Ele é mais estético, porque pensa só, na nossa vida atual, a gente tem vida social, a gente vai em casamento, a gente vai em festa, a gente tem eventos para ir, e a gente quer se sentir bem, a nossa autoestima ela é muito pontuada. Então pensa, sendo que você pode ir muito bem para uma foto, você tirar seu alinhador, fazer aquela fotografia ou se alimentar melhor, depois volta o alinhador de novo. E aqui vale uma ressalva, alinhador, pessoal, é feito para usar. E a gente vê, até mesmo aqui dentro da nossa clínica, a gente faz um acompanhamento muito restrito com os nossos pacientes, porque se você investir num tratamento como esse e não usar, não adianta de nada, né? Não é igual aparelho convencional que, bem ou mal, ele está lá na sua boca, mesmo não tendo ativação, né? Ele está lá. Você precisa fazer as manutenções. Isso já está embutido dentro da sua cabeça, né? Mas, doutor Guilherme, como que funciona isso? Vou explicar. Então, doutor Guilherme, como que funciona isso? A gente já postou vídeo aí falando sobre tecnologias digitais da odontologia. Para a gente chegar nesse nível aqui, a gente precisa fazer o que a gente chama de escaneamento intraoral. O escaneamento é uma leitura que a gente faz dos dentes com um equipamento chamado scanner. O aparelho convencional ele era feito sob molde, você moldava os dentinhos, mandava para um técnico, ele fazia todo o processo de montagem do aparelho e a gente instalava. O alinhador é diferente, é um processo digital e otimizado. Escaneia o dente, depois é feito um planejamento digital e você recebe um determinado número de placas. E como que funciona na prática, Guilherme? Isso aqui, ó, vou chegar pertinho da câmera. A gente tem uma placa que é feita sob medida, aqui está o manequim. Então a gente encaixa isso, ó, encaixa isso nos dentes e ele é feito um travamento, do que a gente chama de attachment, e essa placa é previamente planejada para mover o seu dente em tantos milímetros. Passou um tempo, 7 dias, 14 dias, você tem que trocar essa placa e substituir por uma nova, e assim por diante. Claro que você vai fazer as visitas do consultório para a gente fazer o escaneamento, entender se aquilo está dentro do movimento esperado, previsto, e aí sim dar sequência. Mas olha, a placa é uma placa que tem maleabilidade, ela é uma placa rígida como uma placa de bruxismo, então ela tem mais conforto, ela tem, ó, dá para você de fato manipular. Em alguns casos, como no final do tratamento, dá até para você fazer um clareamento junto do seu tratamento ortodôntico, né? Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês nesse vídeo que é curto, o alinhador invisível, ele realmente veio para ficar. O aparelho moderno, ele veio para ficar. Porque você vai ter todos esses benefícios como a gente falou para você.
tá bom? Mas vale sempre ressaltar, isso não é para todo mundo, então vale você sempre visitar o dentista, analisar, fazer a avaliação, ver o que está mais indicado para você e aí sim, junto dele, vocês tomarem a decisão, tá bom? Pontuado em qualidade, pontuado em tempo de tratamento, pontuado em tipo de investimento, né? Um é mais, outro menos, e ponderar isso dentro do seu orçamento, tá joia? Então, olha lá, pessoal, só um close aqui para vocês, né? Bem de pertinho. Olha como é que funciona um alinhador. Ele é feito sob medida para os dentes. É uma plaquinha, entre aspas, invisível, né? Numa distância longa de conversação a gente de fato não vê. E ele tem, ó, uma maleabilidade, ou seja, ele dobra, né? Ele vai para um lado, para o outro. Claro que isso na boca não faz, né? Mas o que acontece? Você tem muito mais conforto, tá bom? Olha lá, ó. Certo? Isso aqui é o que a gente chama de alinhador invisível, ou, para quem queira chamar, o avanço dos aparelhos dentários. Esse foi mais um vídeo, não deixa de acompanhar o que a gente já postou, clique em algum lugarzinho dessa tela aqui, curte, comenta aqui de onde você está vendo esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, é sempre legal a gente responder as dúvidas de vocês, e principalmente clica aqui no sininho de notificação para você sempre ser lembrado dos nossos vídeos e também se inscrever no nosso canal, tá bom? Esse é o nosso vídeo. Muito obrigado e a gente se vê lá no próximo.